Você quer fazer alguma pergunta? Quero. Faça. Normalmente se usa a palavra clássico. Isso. Conceitualmente, o que é um clássico? Porque se tem a ver com classificação, tudo que é feito é classificado. Então, tudo seria clássico, né? Mas porque o período grego é considerado clássico, normalmente é ligado à ideia de início, é quando começa a aparecer. Essa palavra clássico, defina essa palavra clássico para ela ter sentido. Tá, deixa eu te colocar a ideia, tá? É o seguinte, existe, essa é uma ideia que já existe desde a antiguidade. Veja só, quando você vai estudar um autor, ou quando você vai estudar uma obra, né, que é mais ou menos o que a gente está falando, alguns autores são extremamente relevantes, né? Esses autores, reconhecidamente já, né, por causa de um certo distanciamento histórico, por certas qualidades das obras que produziram, eles adquirem a dignidade, o merecimento de serem estudados mais profunda e minuciosamente. Veja, antigamente se dizia o seguinte, né, se chamava a sala de aula de classe. Aliás, acho que no espanhol ainda se fala classe, né? Classe é a escola, é a sala de aula, né? Então, clássicos são aqueles autores que, pela sua relevância, importância e qualidade interna das suas obras, adquirem o merecimento de serem estudados de maneira mais minuciosa, mais detida, mais profunda, né? E o que a gente faz é um catálogo de autores, né? Geralmente você escolhe alguns que são reconhecidamente importantes, por motivos os mais variados, que merecem ser estudados com minúcia. Esses autores, né, adquirem essa adjetivação, né, se tornam autores clássicos, ou seja, autores que deveriam ser mais minuciosamente estudados. Essa lista de filósofos que eu apresentei para você são filósofos clássicos, né? Ou seja, aqueles que, ao longo da história, foram avaliados sucessivamente por diversas gerações, e diversas gerações reconheceram determinadas qualidades nas suas obras, que são dignas de serem estudadas, meditadas mais profundamente. Veja, isso vale para a filosofia, mas isso vale fundamentalmente para a literatura, né? A literatura no sentido mais genérico. Então você tem autores que eles são tão importantes, as suas obras são tão influentes, que eles adquirem esse merecimento, né? Ou seja, eles devem ser estudados, eles devem ser meditados, né, mais profundamente, né? Então você faz aí uma seleção, né, de autores e diz, olha, esse é um clássico, né? Ou seja, ele tem qualidades que merecem ser conhecidas, né? Obviamente, tem aí sempre isso depende de um juízo da contemporaneidade, da posteridade, né? O que acontece, e isso a gente pode perceber, que determinados autores que numa determinada época foram considerados relevantes e importantes, só que com o passar do tempo, eles perderam essa relevância e importância. Ou seja, eles foram clássicos num período e deixaram de sê-lo em outro, né? Ou seja, à medida que que a história se aproxima da nossa contemporaneidade, a classicidade vai sendo selecionada, né? Veja, e se a gente pensar também, tem um outro aspecto interessante dessa atitude, né, de classificação e relevância dos clássicos. À medida que a história avançar, certamente muitos autores que hoje são clássicos, em função do grande número de autores que provavelmente vai existir no futuro, muitos se tornarão irrelevantes, né? Quer dizer, hoje são clássicos, mas quando comparadas às criações filosóficas ou literárias de um grande número de autores, tá? Provavelmente eles, ao longo da história, deixarão de ser estudados ou melhor estudados, né? Então tem
é esse fato que certamente vai acontecer. Porque como é impossível estudar todos os autores, né, os clássicos, à medida que o tempo avança e à medida que novos clássicos vão surgindo, né, ou seja, autores também relevantes, a tendência de alguns é perderem a sua colocação, né, nesse rol histórico. Né? E é claro, veja, eu apresentei aí, sei lá, devo ter apresentado uns 40 autores nessa lista. É impossível você conhecer 40 autores de maneira muito profunda. Né? Então, e alguns até nem dá para fazer isso porque as obras pereceram. Né? Então, você pode ter uma ideia. Aqueles que têm obras mais extensas, mais significativas, adquirem naturalmente esse merecimento. Se eu te dar uma ideia, o Heidegger é um filósofo contemporâneo, morreu em 1976. A obra dele ainda não foi totalmente publicada. Né? Mas nós já sabemos, né, que o volume da obra do Heidegger será em torno de 130 livros, 130 volumes. Veja o trabalho que esse autor não vai dar para a posteridade para ser suficientemente equacionado. Ou seja, algum estudioso lê 130 volumes, né, de um autor, né, você leva aí muitos anos, e mesmo porque ele não é um autor simples, ele é um autor profundo. Né? Então, para que se tenha um conhecimento suficiente, exato, mais relevante, se perceba algumas coisas, vai precisar de um certo distanciamento histórico e de pessoas interessadas em se debruçar sobre obras tão extensas. Né? Então, a classicidade é, na verdade, um valor avaliativo das qualidades de um autor. Né? Seja elas do conteúdo do pensamento, fundamentalmente, mas também das qualidades literárias, ou seja, a maneira como ele escreve, os assuntos que ele aborda. Né? Às vezes, né, a gente tem vários exemplos também. Um autor explora assuntos que deixam de ser relevantes. Né? Foram importantes num determinado período, mas deixaram de ser em outro. E aí, obviamente, como há um interesse diverso da posteridade, né, se passa a tornar esse autor um autor secundário. Né? Embora, sobre determinados aspectos, né, ele continue relevante numa determinada área de conhecimento. Né? Então, veja, os interesses também participam da avaliação da classicidade de um autor. Né? Então, fundamentalmente, né, resumindo, clássico é um autor que, em função das suas qualidades internas da obra, né, da obra produzida, adquire o merecimento de ser mais minuciosamente estudado. E em função desse merecimento, ele continua sendo publicado, né, continua sendo traduzido, né, por diversas gerações. Né? Veja, as traduções... Né? Então, por exemplo, vamos pegar um autor que é absolutamente relevante na história da filosofia, que é o Kant. Né? O Kant é um autor do final do século XVIII, né? Fundamentalmente. A obra do Kant adquiriu tal merecimento que ele foi praticamente traduzido para todas as línguas conhecidas, né? Ou para as principais línguas da cultura. Né? E veja, ele vai exercer e continua exercendo uma influência muito grande. Só que já foram feitas várias traduções do Kant em diversas línguas. Mas à medida que o tempo passa, as traduções também se tornam obsoletas, por vários motivos. Né? E aí novas gerações são obrigadas a traduzir novamente o autor. Imagine um autor grego, né? Um Aristóteles, por exemplo. Né? Embora a gente tenha, pegar o nosso exemplo, né? Várias traduções na língua portuguesa, já se sente a necessidade, em função de novas interpretações, de novas avaliações, de que certas obras sejam retraduzidas, segundo e de acordo com as novas interpretações que foram desenvolvidas a respeito de um autor. Então, veja, até isso, né, acaba tendo uma interferência na avaliação da classicidade de um autor.
há uma obsolescência natural das traduções, né? Veja, em culturas onde as traduções são intensas, né, a cultura francesa, a cultura inglesa, né, à medida que o tempo e o distanciamento histórico vai acontecendo, né, certamente, praticamente todas as obras dos grandes filósofos terão que ser retraduzidas em novas edições, novas traduções, que passam a prestar atenção em determinados detalhes que não foram prestados nas traduções anteriores, né, ou pelas gerações anteriores, né? Então, tem isso, né? Há uma relevância e uma permanência do reconhecimento da qualidade de um autor e, por isso, o seu merecimento de ser estudado. Ao adquirir esse merecimento, ele se torna um clássico, né?